Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, digamos juntos, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quinta-feira, dia da nossa adoração. Voltemos ao livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Sheen, na página 257. Diz ele: da mesma forma que a sociedade está na base da vida individual, uma nação na base da cidadania, uma família é a base de cada criança e um organismo é a base da vida das células. O corpo místico é o ambiente no qual um cristão vive sua vida espiritual ordinária e particular. Mas não se deve pensar que, porque o indivíduo vive em uma sociedade, sua individualidade seja esmagada por esta. Assim como uma célula não pode perder ou não perde sua identidade por ser parte de um organismo. Portanto, é importante deter-se um pouco na relação da alma individual, que é membro do corpo místico, com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes ouvimos as pessoas lamentarem por estarem distantes da Galileia, muito distante de Jesus? Nós ouvimos dizer que o desejo delas era ter vivido quando ele andava nesta terra, tê-lo ouvido pronunciar as bem-aventuranças com autoridade e doçura. Queriam vê-lo dignificar o trabalho como esse trabalho comum na oficina do carpinteiro, ficarem sobre a cruz com Maria e na Páscoa, como Tomé, colocar os dedos naquelas chagas e as mãos no lado do nosso Senhor e nosso Deus. Outros desejam não exatamente ter vivido aqueles dias, mas que ele tivesse vivido nos nossos. Que alegria se ele andasse em nossa terra hoje, se pudéssemos ir a ele nos momentos de dúvidas e ser colocados por sua divina paz, ou ajoelhar-nos a seus pés e ter lavado os nossos pecados. Ele só colocaria as mãos sobre nossos filhos, entraria nas catedrais que levam seu nome, acima de tudo, pregaria as doutrinas de justiça econômica e social, curaria os aleijados e os coxos andando pelas ruas de nossas cidades, como caminhava por Jerusalém. O mundo está cheio de homens e mulheres que pensam em Nosso Senhor apenas conforme aquilo que seus olhos podem ver, seus ouvidos podem ouvir e suas mãos podem tocar. Muitos começam com a verdade de que ele foi um grande mestre, de enorme influência, que andou na terra há 1000 anos, 2000 anos. Recolhem os detalhes da paisagem do lago e da região montanhosa da Galileia e usam sua imaginação para retratar as circunstâncias exatas de sua vida terrena. Mas param por aí. Aprendem a pensar nele como alguém que pertence à história humana, como César, Washington, Maomé e etc. Pensam nele como alguém que viveu na terra e faleceu. Mas onde está Cristo? Qual é a sua natureza? Se o Senhor pode agir sobre nós neste momento, se pode nos ouvir, se podemos chegar a Ele, são pensamentos rejeitados com desdém, como se fossem meramente abstrações de teologia e dogmas estúpidos. Essas mesmas almas podem seguir seu exemplo neste ou naquele caso, aplicar suas bem-aventuranças a esta ou aquela circunstância da vida, considerar a vida de Cristo como um grande sacrifício e uma inspiração para suas condutas. Mas, para estas, Cristo não é nada mais. Ele é o maior homem que já viveu, mas não passa disso.
Eles, de fato, estão entre aqueles de quem São Paulo disse que conhece a Cristo somente segundo a carne. É um pensamento forte que questiona as estruturas nossas de cristãos nesses tempos corrosivos e oblíquos que estamos vivendo. Nosso Senhor não é apenas um homem. Cristo não é apenas esse vulto humano. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele exulta sobre toda a criação do Pai, na qual Ele atuou com o Espírito também. Nosso Senhor Jesus Cristo é mistério, como a sua igreja também é um mistério. E nós somos filhos do mistério. Nós somos agentes do mistério. Querido sacerdote, hoje quinta-feira, dia do Santíssimo Sacramento, dia do nosso ministério sacerdotal. Nós, sacerdotes, precisamos retomar o caminho firme da nossa fé, do nosso querer se configurar cada vez mais a Cristo. O mundo precisa do Padre que é espelho, que é a epifania, manifestação do mistério. Deus não quer um padre socialista, político. Às vezes a gente anda por aí e vê tantos padres metidos na política, padre deputado, padre prefeito, padre vereador. Será que é isso que Deus quer de um sacerdote? Será que vale a pena trocar o altar pelo palanque da política? A igreja não vê assim. A igreja sempre nos ensina que o sacerdote é para ser sacerdote, para se consumir como a vela no altar. Tem muitos sacerdotes aí dando mau exemplo, machucando as comunidades com seus maus exemplos. Muita coisa triste, todo dia a gente vê um caso ou outro. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de amar os sacerdotes, de rezar por eles e de trabalhar pelas vocações. Mais do que nunca, precisamos aumentar a nossa intercessão, e parabéns às mães espirituais pelos sacerdotes que crescem no Brasil de forma extraordinária. Todo lugar que a gente vai, a gente encontra mães espirituais dos sacerdotes. Mães que rezam como mães pelos padres. Esse grande número, o número crescente de sacerdotes que deixam o ministério, sacerdotes que dão escândalo, sacerdotes que não conseguem viver bem o seu ministério, isso se entende dentro desse contexto do mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo podre, esse mundo vazio, que só enche a vida das pessoas com bobagens. Tem gente que hoje vive pelo Instagram. O Instagram é tudo, é postando o dia todo, é lendo isso todo dia. Não adianta mandar mensagem para mim no Instagram, que eu não tenho tempo de ficar lendo mensagem de Instagram. Não faço isso, não tenho tempo. Posto alguma coisa da igreja, coisas edificantes, coisas da nossa vida católica. Assim deve ser as redes sociais de um sacerdote. Uma rede social com tudo aquilo que edifica na fé e no testemunho. Rede social do sacerdote não é para coisa pagã, é para as coisas de Deus, para a edificação dos valores da família e da fé. Como é importante Jesus assumido inteiramente na nossa vida. Nós hoje, 2000 anos depois da ressurreição, podemos tocar o Cristo através da nossa fé, através do corpo místico de Cristo, que é a sua Santa Igreja. É tão bonito ser católico. Mas amanhã nós vamos falar sobre isso, quanto é exigente ser católico. Mas a gente não desiste, porque nós somos batizados, e quem é cristão não desiste nunca. A gente vai até a morte neste apostolado de adoração, de entrega, de união com nosso Senhor Jesus Cristo,
que é a razão última de ser da nossa vida. Como eu louvo a Deus por ser católico. Como agradeço a Deus por Ele ter me chamado ao ministério para servi-lo como sacerdote. Querido Padre que ouve o nosso programa, Deus te ama muito. A sua pessoa, o seu ministério é indispensável na igreja. Viva com amor seu ministério. Retome o caminho profundo do seu ministério e se consuma pelo seu povo, levando-o ao caminho do céu. Amém. O salmo da Santa Missa de hoje é o 96. O primeiro e o segundo versículo do salmo diz assim: Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é rei. E o reinado de Jesus é um reinado diferente dos reinados deste mundo, porque Ele é o Rei Messias, é o servidor, é o nosso Salvador. Em Jesus nós encontramos a seiva que alimenta a nossa esperança, que alimenta a nossa vida. Como é bonito entrar na igreja e a capela do Santíssimo, ou nas igrejas onde o Cristo está no centro, e você encontrar as pessoas ajoelhadas, como aqui na paróquia São Sebastião de Formosa, do bairro da Formosinha. Adoração 24 horas. Sempre pessoas entrando e saindo. Casais que nas madrugadas, passando por grande sofrimento, às vezes com os filhos, até mesmo no matrimônio, estão ali, fazendo uma adoração a Jesus Eucarístico, indo aos pés do Rei. O Rei de toda a terra, o Rei do céu, o Rei de nossas vidas. Não tem como não vencer as dificuldades quem se prostra diante do Rei. Se você me pergunta como eu vou vencer esse obstáculo, essa dificuldade dentro da minha família, como? É no Santíssimo, meu irmão. É na adoração. É fazendo uma boa confissão, fazendo uma boa comunhão, fazendo obras de misericórdia, servindo o próximo, humilhando o coração, vivendo a humildade, fugindo do orgulho, dobrando os seus joelhos diante de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que está nessa moléstia da depressão, fruto do orgulho de não aceitar as perdas, levante tua cabeça. Vá, fica 1 hora diante do Santíssimo por semana. Eu duvido se essa depressão não será esmagada pelos pés do Rei dos Reis. Coragem, levanta do seu fracasso e vai àquele que pode te dar a restituição da alegria, do sentido de viver e do amor. Que Ele nos livre da angústia e do sofrimento. Vitorioso Senhor de nossas vidas, presente na pobreza de uma hóstia exposta no altar para adoração. Hoje, Senhor, com todos os ouvintes do programa Oração da Manhã, nós queremos nos dirigir a Ti no sacrário e pedir: fica conosco, Senhor, pois és o nosso Rei. Nós queremos dobrar nossa vontade, nossa inteligência, nossa liberdade diante do Teu trono e Te pedir, Senhor, cura-nos e nos liberta de toda tristeza e infortúnio desta vida. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Tenha um bom dia na paz e uma feliz adoração a Jesus Eucarístico.